Alerta de caixa tem a ver com dinheiro. Money. Então, o alerta de caixa, como que está o teu alerta de caixa? Mas, David, como é que se calcula o alerta de caixa? Então, eu vou passar para você aqui uma fórmula que eu utilizo, que vai ajudar você a entender se seu caixa está em alerta ou não, tá bom? A fórmula é simples, tá bom? Saldo em caixa, então vamos pôr aqui, ó. Saldo em caixa dividido pelo valor mensal de inadimplência mais o resultado do caixa. Tudo isso aqui é mensal, tá bom? Então você tem um saldo hoje de caixa, olha lá no caixa. Ah, eu tenho 28 mil. Então você tem um saldo de caixa. E atenção para o que eu vou falar agora. Vou até colocar aqui em vermelho, porque é muito importante. Nós não estamos falando aqui que teu saldo de caixa é o fundo de reserva, não. Então eu vou falar aqui o seguinte, ó. Fundo de reserva. Eu estou colocando bem separado. Fundo de reserva, meu amigo, não se mexe. Fundo de reserva é para resolver um problema gravíssimo. Sei lá, abrir uma cratera lá na entrada do condomínio, caiu o muro de arrimo, teve um problema lá com a fossa, com uma saída de esgoto, um negócio que não estava esperando e vai ter que ter uma despesa muito alta, tá certo? Numa situação dessa, você vai tirar da onde? Do fundo de reserva. O que nós estamos falando aqui é da conta ordinária, tá bom? Onde entra a taxa de condomínio mensal e aonde saem as despesas mensais. Não estamos falando então de fundo de reserva. No nosso caso lá, a gente movimenta algo em torno de 1 milhão ano. Pode ser que você fale assim, nossa, que dinheirão, e pode ser que você fale, isso aí é o que a gente movimenta no mês lá no condomínio. Não importa, cada condomínio tem, de novo, né? A gente falando aqui do Estacaro, que é o tópico anterior, teu padrão, o seu tamanho e a sua região. No nosso caso, esse número, ele é suficiente para ter um condomínio que ofereça um bom padrão de serviços dentro do que é aceito aí pela classe média, tá bom? Duas torres, 104 famílias. E nesse valor de 1 milhão, 5% é destinado a fundo de reserva. E hoje nós temos uma aplicação de renda de longo prazo, né? Uma aplicação de longo prazo, renda fixa, na ordem aí de 50 mil reais, que está lá guardadinho. E só vai ser utilizado, só vai arrancar de lá, né, se for para atender uma necessidade muito grande. Então, quando eu falo aqui de saldo em caixa, eu não estou falando de fundo de reserva, são valores diferentes. Avalie então o teu saldo em caixa, divida o teu saldo em caixa pelo valor mensal da tua inadimplência. Sei lá, se do valor de 80 mil, vamos pôr aqui 80 mil que você recebe por mês, né, que você arrecada com os condôminos mensalmente com a taxa de condomínio. Se de 80 mil você tem uma inadimplência de 10%,
nós estamos falando de R$8.000. Você tem uma inadimplência aí de R$7.000, né? Então, pense o seguinte, você vai pegar este valor de saldo em caixa e vai colocar este valor dividido. Então, vamos fazer um exercício? Olha só, se você tem em caixa hoje, tirando o fundo de reserva, algo em torno de R$15.000, dividido pelo valor mensal da inadimplência. Vamos falar que você tem um valor mensal de inadimplência agora de 7.000. Mais o resultado de caixa. Ok? Por conta dessa inadimplência, tua despesa está maior que tua receita, você está tendo aí, vamos colocar aqui R$3.000 de negativo todo mês. Está comendo dinheiro. Então você tem 10.000 aqui, 15.000 aqui. E a fórmula, para ficar completa, ela verifica o seguinte: se o teu saldo em caixa dividido pelo valor mensal da inadimplência mais o resultado de caixa for menor que 3, e entenda que 3 aqui, 3 é o tempo. Isso aqui, ó, isso aqui é igual a tempo. Se esse resultado for menor que 3, ou seja, o tempo que você espera para passar pela crise, então você está em sérios apuros. Vamos fazer o cálculo rapidinho aqui? Olha só, 15.000 dividido por 10.000, nós temos 1,5. O resultado aqui, ó, este resultado aqui foi 1,5. 1,5, ele é menor que 3? Sim. Ele é menor que 3. Então, você tem um problema. Né? Diminuir a taxa de condomínio vai aumentar o seu problema. Tá certo? Vai aumentar o seu problema. Então vamos até inverter aqui, desculpa, vamos alterar aqui, né? Se o teu saldo for maior que 3, se for sim, então tudo bem você diminuir. Mas se for não, né, 1,5, ele é maior que 3? Não. Então numa situação dessa você não pode, você não deve diminuir a taxa de condomínio. Por quê? Porque se você tem uma inadimplência de 10%, você tem 90% pagando em dia. Se você reduz a taxa de condomínio, significa que 90% dos que pagam em dia vão estar pagando menos. Automaticamente, o que vai acontecer com o teu resultado de caixa se você não conseguir diminuir as despesas? Vai aumentar. Então, a sua inadimplência, ele pode até diminuir, se você reduzir a sua taxa de condomínio, mas o seu resultado de caixa mensal pode aumentar o negativo dele. E se o resultado de caixa mensal aumenta, automaticamente o seu problema de caixa aumenta. É isso que a gente chama de alerta de caixa. Né? Se você tem um alerta de caixa, você vai ter problema. Alerta de caixa. Atenção para essa pergunta. Tá bom? Alerta de caixa.